Josué capítulo 7, a palavra do Senhor nos diz assim: Mas os filhos de Israel foram infiéis em relação às coisas condenadas, porque Acã, filho de Carme, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, pegou para si uma parte das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Josué enviou alguns homens de Jericó até a cidade de Ai, que está junto a Bet-Aven, a leste de Betel, e lhes falou dizendo: vão e espiem a terra. Os homens foram e espiaram a cidade. E voltaram a Josué e lhe disseram: não é necessário que vá todo o povo. Basta uns 2 ou 3 mil homens para atacar a cidade de Ai. Não fatigue ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim apenas uns 3 mil homens do povo foram até lá, os quais fugiram diante dos homens da cidade de Ai. Os homens dali mataram uns 36 deles, e perseguiram os outros desde o portão da cidade até as pedreiras, e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou a sua roupa e se prostrou com o rosto em terra diante da arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciãos de Israel, e puseram pó sobre a cabeça. E Josué disse: Ah, Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão, para nos entregares nas mãos dos amorreus, para sermos destruídos? Antes tivéssemos nos contentado em ficar do outro lado do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Quando os cananeus e todos os moradores da terra ouviram isto, nos cercaram e apagaram o nosso nome da face da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Então o Senhor disse a Josué: levante-se, porque você está assim prostrado sobre o seu rosto. Israel pecou, quebraram a minha aliança, aquilo que eu lhes havia ordenado, pois tomaram das coisas condenadas, furtaram, mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Por isso, os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante dele, porque Israel está condenado à destruição. Não continuarei com vocês, se não eliminarem do meio de vocês a coisa roubada. Levante-se, santifique o povo e diga: santifiquem-se para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: há coisas condenadas no meio de vocês, ó Israel. Vocês não poderão resistir aos seus inimigos, enquanto não eliminarem do meio de vocês as coisas condenadas. Pela manhã, pois, vocês se apresentarão segundo as suas tribos, e a tribo que o Senhor designar por sorteio se apresentará segundo as famílias, e a família que o Senhor designar se apresentará por casas, e a casa que o Senhor designar se apresentará homem por homem. Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado, ele tudo que tiver, porque quebrou a aliança do Senhor e cometeu um ato infame em Israel. Então Josué se levantou de madrugada e fez com que Israel se apresentasse segundo as suas tribos, e a sorte caiu sobre a tribo de Judá. Ele fez com que se apresentasse a tribo de Judá, e a família indicada foi a dos Zeraitas. Fez com que se apresentasse a família dos Zeraitas, homem por homem, e a família indicada foi a de Zabdi. E fazendo com que se apresentasse a família de Zabdi, homem por homem, o indicado foi Acã, filho de Carme, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá. Então Josué disse a Acã: meu filho, dê glória ao Senhor, Deus de Israel, e renda louvores a Ele. E conte-me agora o que foi que você fez. Não me esconda nada. Acã respondeu a Josué: é verdade, eu pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre o despojo uma boa capa babilônica, uns 2,5 quilos de prata, e uma barra de ouro
pesando mais de meio quilo, cobicei essas coisas e as peguei para mim, e eis que estão escondidas na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda de Acã, e eis que tudo estava escondido nela, e a prata por baixo. Tiraram aquelas coisas do meio da tenda, e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as colocaram diante do Senhor. Então Josué e todo Israel com ele pegaram Acã, filho de Zera, e a prata, a capa, a barra de ouro, os filhos e as filhas dele, os seus bois, os seus jumentos, as suas ovelhas, a sua tenda e tudo o que ele tinha, e os levaram para o vale de Acor. Josué disse a Acã: por que você trouxe esta calamidade sobre nós? O Senhor hoje trará calamidade sobre você. E todo o povo, todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-lo, ainda os queimou. E levantaram sobre ele um montão de pedras, que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira, por isso aquele lugar chama-se o Vale de Acor, até o dia de hoje. Amém. Todos nós aqui conhecemos aquele famoso versículo de Romanos 8:31, que diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas a pergunta que eu quero te fazer hoje é inversa. E se Deus for contra nós? Isso é assustador, não é? Olha o que aconteceu na história de Israel. Deus libertou o seu povo do Egito e o conduziu pelo deserto até que eles chegassem na terra prometida. Sob o comando de Josué, o povo atravessou o Jordão e chegou em frente à cidade de Jericó. Como sabemos, Jericó era uma cidade cercada por muralhas e tinha um numeroso e forte exército armado. Diz a Bíblia que naquele momento Deus estava do lado do seu povo e ordenou que eles marchassem ao redor da cidade. E o que aconteceu? As muralhas de Jericó caíram. Os israelitas invadiram a cidade e derrotaram o seu exército. E qual foi o segredo dessa invasão e vitória bem-sucedida? A presença abençoadora de Deus com eles. E aqui eu quero abrir um parêntese. Quando Deus está do nosso lado, podemos enfrentar qualquer circunstância. Não importa o tamanho do adversário, não importa a altura do obstáculo, não importa a complicação do problema, Deus é maior que tudo isso. Mas continuando, assim que entraram na cidade, o Senhor deu uma ordem para o seu povo, que está registrada no capítulo 6 de Josué, capítulo anterior, capítulo 6, versículo 18, que diz: não tomem para vocês os pertences e objetos de valor em Jericó, porque é proibido para o uso de vocês. Então, assim que Deus deu a eles a vitória, e eles conquistaram a cidade de Jericó, Deus também deu uma ordem: vocês não devem pegar para vocês os pertences que eram do povo que vivia aqui. É proibido para o uso de vocês. Mas o que você acha que aconteceu? Um soldado chamado Acã não resistiu à tentação e pegou escondido uma capa babilônica, algumas moedas de prata, uma barra de ouro e guardou na sua tenda.
É curioso como o ser humano é. Parece que quando ele ouve que é proibido, ele se sente mais tentado. O pastor Augusto Nicodemos conta uma história engraçada. Ele diz que lá no Nordeste foi construído um prédio. E o lado de fora do prédio era todo de vidro. Do primeiro andar até lá em cima. E o prédio começou a chamar muito a atenção. Até que um dia, um funcionário foi contratado para trabalhar na administração desse prédio. E ele perguntou ao gerente: nossa, vocês não se preocupam com o fato de que esse prédio por fora é todo de vidro? Vamos colocar uma placa lá dizendo assim, ó, proibido jogar pedra no vidro. E o gerente gostou da ideia. E colocou uma placa. No dia seguinte, o que vocês acham que tinha acontecido? O vidro estava trincado, porque alguém jogou uma pedra. A placa parece que foi um chamariz. Está proibido, eu quero fazer. Deus proibiu o povo de pegar coisas dos habitantes de Jericó. E Acã quis pegar e pegou. Diz o texto que por causa do que esse soldado fez, a ira do Senhor se acendeu contra o seu povo. Enquanto isso, Josué estava empenhado na preparação do seu exército para a próxima batalha que viria, pois ainda tinha uma cidade para ser conquistada. E essa cidade estava bem próxima de Jericó. Se chamava Ai. Diz a Bíblia que ele enviou espias até a cidade de Ai. E foi informado de que a população daquela cidade era 3 vezes menor do que a população de Jericó. Então, aparentemente, seria um adversário fácil de ser superado. No entanto, Josué não sabia de uma coisa. Deus estava irado. E Deus não estava mais do lado do seu povo. Ele estava contra o seu povo, por causa da desobediência e de um pecado oculto. Josué então, sem a direção de Deus, sem a presença abençoadora de Deus, decide enviar um exército reduzido para invadir e atacar a cidade de Ai. E para sua decepção, aqueles soldados que há poucos dias venceram um exército muito maior, foram surpreendidos com a valentia dos soldados da cidade de Ai, que os colocaram para correr. Muitos foram mortos, e diz o texto que por causa disso, o coração do povo de Israel derreteu como água, ou seja, ficaram profundamente abatidos, desanimados, diante de uma derrota que aparentemente não ia acontecer. Diante de uma batalha perdida que aparentemente estava ganha. Nesse momento, diz a Bíblia que Josué entra em crise, porque ele não compreende o motivo de Deus permitir aquela derrota vergonhosa. Josué pensava assim: Deus nos fez grandes promessas de vitória, mas nós fomos humilhados e corremos de um inimigo muito mais fraco. Então Josué se prostra, e no versículo 7 ele diz: Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão, para nos entregares nas mãos dos amorreus, para sermos derrotados? Antes tivéssemos nos contentado em ficar do outro lado do Jordão. Josué também está decepcionado. É como quem diz: Deus, eu não estou entendendo. É o nome do Senhor que está em jogo. As pessoas vão dizer que o Senhor nos fez atravessar o Jordão,
e derrotar a grande cidade de Jericó, mas não foi capaz de nos dar vitória sobre uma pequena cidade. Mas então Deus interrompe Josué. No versículo 10, Deus diz assim: levante-se, porque você está assim prostrado sobre o seu rosto. Israel pecou. Roubaram, dissimularam e esconderam, tocaram em coisas proibidas e tomaram o que não podiam. Por isso, Josué, vocês perderam essa batalha. Eu não serei convosco, enquanto não eliminarem do vosso meio a coisa roubada. Em outras palavras, Deus está dizendo: Josué, não adianta orar pedindo que eu abençoe vocês, enquanto existem pecados ocultos que precisam ser confessados. Irmãos, aqui eu preciso parar para uma reflexão. Primeiro, porque muitas derrotas que nós sofremos têm a ver com pecados ocultos, que nos enfraquecem diante dos menores desafios do dia a dia. Muitas lutas que enfrentamos não estavam no plano de Deus para a nossa vida. E muitas derrotas que temos é consequência dos nossos pecados não confessados e não tratados diante do Senhor. Quantas coisas Deus nos alertou antes e nós fomos teimosos e fizemos mesmo sabendo que não era da vontade de Deus e deu tudo errado. Mas segundo, às vezes queremos que Deus mude as circunstâncias na nossa vida, mas Ele não muda, sabe por quê? Porque em alguns momentos Deus primeiro quer tratar com o nosso caráter e nos ajudar a enxergar pecados que precisam ser eliminados da nossa vida e da nossa família, para depois Ele reverter uma situação. Josué estava orando: Senhor, por que nos deixou passar por isso? O Senhor nos fez promessas. O que aconteceu não foi o que eu imaginava. Faltou Josué dizer: eu estou decepcionado contigo. Então Deus o interrompe: porque você está aí prostrado. Israel pecou. Às vezes a gente está orando para Deus mudar alguma coisa na nossa vida, mas Deus não vai mudar essa coisa enquanto Ele não mudar a gente. Tem muita coisa que Deus precisa corrigir na nossa casa, no nosso casamento, na nossa vida pessoal com Deus, para que depois mudanças maiores aconteçam. Quantas pessoas estão com problemas familiares, financeiros, emocionais, relacionais, mas ainda não entenderam que essas coisas ainda não tiveram uma mudança, porque Deus quer tratar e transformar o caráter primeiro. Mas continuando, Josué então convoca todo o povo, e diz a Bíblia que foi de madrugada. Quando ele ouviu Deus dizer: Israel pecou, e só há um jeito de eu voltar a ficar do lado de vocês, é se vocês eliminarem a coisa roubada. Portanto, convoque todo o povo, porque eu vou revelar a minha vontade. Josué não espera nem amanhecer. De madrugada ele convoca todo mundo. Porque o pecado, irmãos, a gente trata com urgência. O
O pecado a gente não trata depois, a gente trata agora. Porque o pecado, ele só se aprofunda mais, ele só se intensifica mais, ele cresce cada vez mais, ele precisa ser combatido com urgência, de forma intencional e completa. Por causa da seriedade do assunto, Josué não espera nem o nascer do sol. Naquela madrugada, com todo o povo reunido, Deus diz a Josué: eu vou mostrar a minha vontade. Primeiro, vou escolher uma das 12 tribos. Dessa tribo, vou escolher uma família. E dessa família, eu vou escolher um homem. E esse homem é a pessoa que pegou das coisas condenadas e escondeu na sua tenda. O método que Deus usou não é o que Ele usa hoje mais. Ele pediu para que Josué lançasse sortes. Nós não sabemos como a sorte era lançada. Alguns dizem que eram com as pedras, alguns dizem que eram manifestações sobrenaturais de Deus. O que sabemos é que Deus escolheu esse método, mas hoje Ele revela a sua vontade aqui. E assim, Acã foi descoberto. O soldado que se manteve calado teve o seu pecado exposto pelo próprio Deus. Porque essa é a realidade do pecado. Se ninguém vê, Deus vê. Se ninguém denuncia, Deus há de revelar. E não tendo como negar, Acã confessa o que fez. Ele diz: é verdade, eu pequei contra o Senhor, Deus de Israel. Pequei contra o Senhor. Assim como Davi, quando Natã o confrontou, e ele confessou o seu pecado, Acã fez da mesma forma. Mas a consequência do seu pecado foi diferente. Na verdade, foi terrível. Porque diz o texto que ele e toda a família foram apedrejados e queimados perante o povo. E Deus ainda pediu para que levantasse um monte de pedras em cima da sua sepultura. Estudando mais um pouco o texto, eu entendi uma coisa. Aquele monte de pedras serviria como um memorial. Sempre que alguém passasse ali, seria lembrado da gravidade do pecado não confessado, do pecado oculto. Se visitarmos Israel hoje, não vamos achar esse monte de pedras lá. Ninguém sabe onde está. Mas a história está registrada aqui no texto, para que pudéssemos refletir sobre uma coisa. A única coisa que coloca Deus contra o seu povo: o pecado escondido, o pecado não confessado, o pecado não tratado. Eu quero destacar algumas lições desse texto, que vão nos edificar nessa manhã. A primeira lição é a seguinte: o pecado é resultado da nossa cobiça e insatisfação. O pecado tem o poder de envolver e seduzir as pessoas. E por que que isso acontece? Geralmente porque o nosso coração não está satisfeito em Deus. Acã era um soldado de Israel, acostumado a ver milagres. Ele caminhou pelo deserto e viu o Senhor sustentar, proteger e guiar o seu povo e a sua família. Ele tinha todos os motivos para confiar na provisão e no cuidado do Senhor. Ele tinha acabado de ganhar uma guerra. Ele tinha acabado de entrar na terra prometida, mas foi ganancioso e pegou o que não devia, porque o seu coração ainda não estava satisfeito com o que Deus estava lhe dando.
E foi uma escolha progressiva. Na própria confissão de Acã, ele diz: eu vi, depois cobicei, e depois peguei. Versículo 21 mostra isso. Diz assim, olha: quando vi entre o despojo uma boa capa babilônica, outras coisas aqui, cobicei essas coisas e as peguei. Vi, cobicei e peguei. Primeiro a gente vê o que não deve, depois deseja, e o desejo vira atitude. Isso significa que as nossas quedas não acontecem de repente. Elas são consequências de pequenas escolhas que vamos fazendo quando o nosso coração não está satisfeito em Deus, quando não estamos em paz e contentes com o que Deus já nos deu. E aqui eu preciso lembrar de Adão e Eva, que tinham todas as árvores do jardim à sua disposição, mas como tinha uma que era proibido, eles olharam para aquela. Eles tinham todas, mas eles queriam a que não podia. Eles tinham tudo, mas queriam o que não era da vontade de Deus. Quantos maridos têm uma esposa abençoada em casa, mas ainda não estão satisfeitos com o que Deus deu? Quantas esposas estão assim também? Quantas vezes já temos o suficiente da parte do Senhor, mas ainda estamos invejando e cobiçando o que é o do outro? Quantas vezes o nosso coração demonstra essa insatisfação, irmãos? Mas a segunda coisa é que o pecado gera consequência para outras pessoas. O texto diz que quem pecou foi Acã. Mas Deus se indignou contra todo o povo de Israel. É claro que você vai perceber Deus dizendo, aqui no versículo 11, Israel pecou, quebraram a minha aliança. Ele não coloca, alguém quebrou a minha aliança. Ele coloca, quebraram a minha aliança. Tomaram das coisas, furtaram, mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram. É claro que ele usa o plural. É claro que outros fizeram coisas erradas ali. Mas o texto está chamando a nossa atenção para Acã nesse momento. O foco é pensar no que Acã fez. E o que essa história nos mostra? Que o pecado de um afetou uma comunidade inteira. Mais que isso, por causa do pecado de Acã, toda a sua família foi penalizada. Nós precisamos entender uma coisa de uma vez por todas, irmãos. O que eu faço, o que você faz de errado, influencia diretamente as pessoas que convivem com você. Desde Adão é assim. Por causa do pecado de um, todos se tornaram pecadores. Mas se nós estivéssemos no lugar de Adão, faríamos o mesmo que ele fez. O pecado nunca é neutro, mesmo quando o escondemos. Portanto, não pense que o seu pecado faz mal somente a você. Na verdade, ele gera consequências para a sua família e para a sua igreja. Isso pode parecer injusto, mas é a maneira de Deus nos ensinar que pertencemos ao mesmo corpo. E quando um membro está doente, todo o corpo é prejudicado. Quando tem um calinho no pé, todo o corpo sente isso. A partir do momento que fazemos parte de uma família, seja ela de sangue ou a família da fé, somos responsáveis uns pelos outros, e Deus quer nos dar essa consciência.
Creio também que foi por isso que Deus pediu a Josué para reunir todo o povo e lançar sortes até descobrir quem tinha escondido, quem tinha ocultado o pecado. Deus não podia simplesmente ter dito a Josué: foi Acã. Ele podia ter feito isso, mas ele não fez, porque ele queria gerar um quebrantamento coletivo. Ele queria gerar consciência coletiva. Ele queria que cada um se colocasse no lugar de reflexão dos seus próprios pecados. Eu já contei essa história para vocês. Um professor do seminário, certa vez, entrou na sala de aula com as provas corrigidas, e ele disse o seguinte: alguns de vocês colaram. Não, ele não disse isso, ele falou: eu encontrei uma cola. Eu encontrei alguém aqui, eu encontrei uma prova igual a outra. E eu quero que todos aqueles que não colaram na prova saiam da sala. Só fique comigo aqueles que colaram. E a gente vai conversar sobre como a gente pode resolver. E aí, muitas pessoas saíram, mas 7 alunos ficaram. E o professor olhou e falou: nossa, eu pensei que era só um, ou no máximo 2. Por que temos 7 aqui? Foi um método de gerar consciência nos alunos. Tinha mais gente ali escondendo o erro. Um outro professor do seminário fez uma coisa até engraçada uma certa vez, quando 4 amigos decidiram que não iam fazer uma prova dele, porque não estudaram para fazer a prova. E no dia da prova eles não foram. E então eles procuraram o professor depois e falaram: olha, professor, a gente estava no mesmo carro vindo para o seminário e furou o pneu, a gente teve que arrumar o pneu e não deu para chegar a tempo. Ele falou: tudo bem, amanhã vocês fazem a prova. Aí no outro dia, a única questão da prova era simples. Era uma pergunta que dizia assim: qual pneu furou? E cada um deu uma resposta. Foi o dianteiro do lado esquerdo, o dianteiro do lado direito. Um monte de resposta diferente. Aí ele falou: todo mundo está com 0. Furou pneu nenhum. E às vezes Deus faz essas pegadinhas com a gente, para nos gerar reflexão. Eu creio que Deus quis gerar a mesma reflexão no povo de Israel. Eu imagino o povo sendo acordado de madrugada com a notícia de que Deus revelou a Josué que alguém estava escondendo um pecado. Aquela não foi uma noite normal, foi uma das noites mais importantes para a história de Israel. Uma noite de análise, de sondagem do coração. E eu penso que Deus continua fazendo o mesmo ainda hoje. Um texto como esse é para nos dar a oportunidade de refletir: será que com a minha conduta, com os meus erros que eu tenho ocultado, com as coisas que eu tenho feito às escondidas, será que eu não tenho prejudicado outras pessoas? Será que eu não tenho prejudicado a minha família, meu casamento e até a igreja? Porque você pode ter certeza de uma coisa: quando um cristão não é íntegro, ele prejudica a igreja, o testemunho da igreja, a comunhão da igreja. Ele pode causar escândalo para novos convertidos. Tem horas que a gente não tem noção do quanto uma vida hipócrita pode impactar negativamente a vida das pessoas que convivem com a gente. Mas em terceiro lugar, irmãos, o pecado provoca a justa retribuição divina. Alguém pode questionar por que Acã e a sua família precisaram ser punidos daquela forma, mesmo depois da confissão. Mas o que esse texto quer nos mostrar é que o pecado sempre exige um pagamento. Deus, sendo justo, não pode e não vai deixar o pecado impune.
A forma como Deus conduziu o julgamento de um pecado que estava oculto em Israel, serve como um pré-anúncio do que vai acontecer no dia do juízo, quando Cristo voltar. Porque a Bíblia diz que Deus vai reunir todos os povos diante dele, e vai separar os bodes das ovelhas, o joio do trigo. E nesse dia Deus vai revelar quem são aqueles que viveram só de aparência, e não tiveram um caráter transformado por Cristo. Nós não sabemos quem são essas pessoas, mas Deus tudo vê. E no último dia, muitos dirão: Senhor, Senhor, nós profetizamos em Teu nome expulsamos demônios, em Teu nome nós fizemos muitos milagres, em Teu nome nós fomos na igreja, em Teu nome nós cantamos, nós pregamos, nós demos dízimo, em Teu nome nós fizemos boas ações. E então Jesus responderá: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, malditos de meu Pai, vós que praticais a iniquidade. Porque nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Isso é muito sério, irmãos. O pecado não tratado, não confessado, não redimido por Cristo, cobrará o seu preço. A boa notícia é que Deus trabalha para eliminar o pecado da nossa vida, antes do juízo final. E de que forma Ele faz isso? Primeiro, Deus em sua graça nos dá oportunidades para confessarmos os nossos pecados. Veja o que acontece no texto. Enquanto o povo estava reunido, Deus deu a oportunidade de Acã voluntariamente apresentar-se e dizer: sou eu o responsável pelo que está acontecendo. Eu peguei o que não podia, eu escondi, eu menti, eu sou o culpado. Mas ele não teve coragem. Ele foi orgulhoso e não se humilhou, até que Deus tomou a decisão de trazer o seu pecado junto com a sua condenação. Hoje, o que Deus espera de nós enquanto o dia do juízo não chega? Que sejamos sinceros, humildes e tenhamos uma vida de confissão diante dEle. Porque a palavra do Senhor nos ensina em 1 João, capítulo 1, versículo 9, que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E Salomão, em Provérbios 28, 13, diz: quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e abandona alcançará misericórdia. Irmãos, entenda muito bem o que eu vou dizer. O que leva uma pessoa para o inferno não é só o seu pecado, é principalmente o seu orgulho de não reconhecer que precisa do perdão daquele que é o único que pode perdoar, Jesus. O que nos leva para o inferno necessariamente não é o pecado, é o pecado não confessado diante de Cristo. E Deus nos dá essa oportunidade. Ele deu essa oportunidade para Acã. Ele nos dá essa oportunidade antes do juízo final. Quem nunca se dobra diante dele, jamais se levantará para ver a beleza do céu. Mas em segundo lugar, Deus trabalha para eliminar o pecado através da cruz de Cristo. E por que eu digo isso? Porque hoje nós estamos em uma posição privilegiada da história. Séculos depois de Acã, Jesus Cristo veio ao mundo para pagar a dívida do nosso pecado com a própria vida.
Assim como Acã, Jesus teve a oportunidade de escolher o pecado, mas não fez. E não foi colocado diante dele uma capa babilônica, algumas moedas de prata e uma barra de ouro. O diabo ofereceu a Jesus toda a glória e reino desse mundo, mas Jesus não aceitou. Acã desobedeceu, mas Jesus foi obediente até a morte. O monte de pedras colocado sobre a sepultura de Acã representou a sua vergonha. A cruz representou a vergonha que Cristo teve que sofrer, para que eu e você fôssemos poupados da vergonha eterna do inferno. Hoje, nós não temos um monte de pedras para nos lembrar de Acã. Nós temos uma cruz vazia, para nos lembrar de que o cálice da ira de Deus caiu sobre ele, sobre Cristo. E por causa disso, aqueles que o recebem como único Senhor e Salvador, são tratados por Deus com um amor incondicional, com um perdão gratuito. Não porque merecemos, mas porque Cristo conquistou isso para nós na cruz. Nós estamos numa posição privilegiada da história. O nosso fim não precisa ser parecido com o fim de Acã. Existe esperança para todos nós. Portanto, hoje, se crermos e recebermos sinceramente no nosso coração o que Jesus fez por nós, e então entregarmos a nossa vida para Ele, não precisamos mais viver com medo de Deus ou temer o dia do julgamento. Jesus é o único capaz de nos livrar da punição eterna. E no dia do julgamento, Ele será o bom pastor que nos conduzirá para o seu aprisco. Se Deus é contra nós, o único que pode ser por nós é Cristo. Eu quero chamar você para orar junto comigo. Se coloque em pé, por favor. Se você deseja entregar a sua vida para Jesus, reconhecendo que somente Ele pode perdoar os seus pecados, e que Ele pagou a dívida que nós teríamos que pagar. Se você crer que Jesus é o seu único Senhor e Salvador, Ele vai te livrar do juízo de Deus. Mas se você for teimoso, orgulhoso, hipócrita, você vai se surpreender no último dia com uma triste notícia. Porque é muito mais grave do que ser apedrejado e queimado, irmãos, é passar a eternidade num lugar onde Deus está presente. Que Deus estará no inferno, mas estará exercendo apenas juízo e não vai demonstrar graça. Esse é o maior risco que nós corremos. Ainda bem que Jesus é a esperança de livramento. Senhor, eu quero te agradecer, porque a Tua palavra nos faz lembrar do que Jesus fez. E a Tua palavra nos convida a sermos humildes, para reconhecermos, Deus, que precisamos ser sinceros diante de Ti. E se existem coisas em nós que nós estamos deixando de lado, passando pano, dando um jeitinho para conviver com isso, coisas que não Te agradam, Senhor, quebranta o nosso coração e nos ajuda a eliminar da nossa vida aquilo que tem sido a causa de tantas derrotas, nos pequenos desafios que estamos enfrentando. Por favor, Senhor, ajuda-nos a olhar para Cristo, não com medo, mas com esperança, porque Ele é o único capaz de nos livrar da Tua ira. Que a nossa vida esteja entregue ao Senhor, e que Cristo seja o nosso Salvador, que Cristo seja o nosso Rei, aquele que governa a nossa vida. É tudo que eu Te peço nesse momento e agradeço, em nome de Jesus. Amém.
E agora, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso eterno Pai, que as virtudes e o poder do Espírito Santo repouse sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, até o grande e maravilhoso dia do retorno de Cristo Jesus, quando então viveremos com Ele pelos séculos dos séculos. Amém.